Senhor presidente, senadora Vanessa Casotin, senhoras senadoras e senhores senadores, o nosso boa tarde. No último dia 28 de outubro, quase 58 milhões de brasileiros e brasileiras elevaram o candidato Jair Messias Bolsonaro, por meio do voto popular, ao posto máximo da República Federativa do Brasil. A partir do dia 1º de janeiro de 2019, após receber a faixa presidencial das mãos do atual presidente da República, Michel Temer, o 38º presidente do Brasil responderá diretamente pela administração de uma das 10 maiores economias do planeta. Sob os ombros do novo chefe do Poder Executivo Federal, recairá, a partir desse momento, a tremenda responsabilidade de, logo após um período de crise econômica e política, recolocar nosso país nos trilhos do desenvolvimento, de volta ao caminho da prosperidade, a caminho do seu grande destino. A vitória de Bolsonaro conquistou a frente das urnas, conferiu-lhe legitimidade pungente para imprimir um novo ritmo à condição da política nacional. Ademais, chama atenção, senhor presidente, para a grande quantidade de votos em branco, nulos e abstenções que tivemos nesse segundo turno, que juntos somaram, por incrível que pareça, mais de 42 milhões de brasileiros que não escolheram candidato algum, o que representa grosseiramente cerca de 1/3 do total. Isso é muito grave. Esse índice precisa ser refletido por todos nós, detentores de cargos políticos. A meu ver, ele revela uma insatisfação que leva a uma crise de representatividade. Precisamos reconquistar a confiança desses eleitores, e esta será mais uma tarefa na nova legislatura. O voto é a mais pura prática da cidadania. A democracia é uma conquista de nossa nação e a sua construção é contínua, tendo por pressuposto o voto consciente do povo brasileiro. Restou evidente que Bolsonaro soube estabelecer um contato direto com os anseios da nação brasileira, de forma individual e íntima com o eleitor. O candidato eleito, além de representar todo o conjunto da irresignação dos cidadãos com a política feita da velha forma, ninguém mais aceita a velha política, representou também a vontade do povo em iniciar uma nova jornada em direção a um futuro mais promissor. Nesse sentido, senhora presidente, a renovação parlamentar em ambas casas legislativas poderá oferecer ao presidente Bolsonaro condições de governabilidade à altura dos imensos desafios que ele terá logo no início do seu mandato, juntamente com a oposição de igual forma consolidada. Legitimidade e governabilidade são, afinal de contas, senhoras e senhores senadores, atributos fundamentais, sem os quais não será possível implantar política econômica capazes de reduzir o desemprego de quase 13% que assola o povo brasileiro. Só com legitimidade e com governabilidade, senhora presidente, será possível encaminhar soluções urgentes para a crise da insegurança pública. Apesar com legitimidade e com governabilidade, senhor presidente, conseguirá a nova administração aprovar as múltiplas reformas necessárias para que o Brasil incremente sua produtividade, reduza suas ineficiências e aumente sua competitividade. A reforma tributária e a reforma política, apenas para começar, são passos importantes e indispensáveis na caminhada do Brasil rumo ao desenvolvimento e à prosperidade que todos esperam. Senhoras e senhores senadores, é chegada a hora da pacificação e da conciliação nacional. A soberania popular fez ouvir, no último domingo, sua voz, que se encerre o ciclo de ódio
que acabe a ciranda da polarização. A união se faz mais do que nunca necessária para o nosso progresso. No momento em que pronuncio essas palavras, o novo governo já se debruça sobre o planejamento das tarefas inerentes à transição, a qual certamente se demonstrará oficiosa. Desde já, senhoras e senhores parlamentares, é fundamental que adotemos, situação e oposição, o tom do diálogo construtivo, o tom da temperança e o tom do equilíbrio. Afinal, uma democracia forte só é consolidada com um governo diligente e uma oposição importantíssima, mas sempre vigilante. A economia e, sobretudo, a política brasileira clama pela atuação uníssona do Senado Federal, junto à Presidência da República. E estou certo que esta Casa está mais do que preparada para responder ao chamado que a história nos incumbe, para a retomada do crescimento que tanto anseia o nosso povo brasileiro. Não é por demais aduzir que um eventual consenso entre as lideranças de nossa imensa pátria poderá produzir frutos de tal maneira que as futuras gerações poderão desfrutar do trabalho a ser realizado no próximo mandato presidencial. É na esteira da paz, da tolerância, da democracia equilibrada e da perfeita harmonização com a Carta Magna que saúdo, portanto, a eleição do Jair Messias Bolsonaro ao cargo de Presidente da República Federativa do Brasil. Gostaria de lembrar, bem como congratular, todos os governadores eleitos pelo processo democrático na figura do nosso ilustre governador Reinaldo Azambuja, reconduzido pelo povo para mais um mandato em nosso estado de Mato Grosso do Sul. Nos termos da Constituição de 1988, faço votos de que, sob a proteção de Deus, saibamos todos encontrar o bom caminho e nele permanecer, no caminho do desenvolvimento, da justiça e da paz social. Muito importante sabermos que estamos assumindo um novo governo, uma nova presidência e que haja realmente um trabalho profícuo para o bem da sociedade brasileira, que está angustiada. E é importante que haja também, já as eleições demonstraram, uma oposição consolidada, que possa ser vigilante a todas as ações do governo federal. E a oposição é fundamental para corrigir quaisquer distorções. Mas temos certeza que a partir de hoje o Brasil será outro, uma forma diferente de fazer política. Através desse pronunciamento, congratulo ao novo chefe do Poder Executivo Federal pela sua eleição majoritária. Parabéns à democracia brasileira, longa vida à democracia brasileira. Era o que eu tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado.